Cumprimentamos também aos presentes aqui na galeria do plenário, sejam bem-vindos, aos ouvintes da Rádio Maranatá FM e aos internautas que a partir desse momento passam a acompanhar mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Américo Brasiliense. E para dar início aos trabalhos, solicito ao segundo secretário que proceda à chamada regimental. Boa noite ao presidente, demais vereadores e todos aqueles que se encontram na galeria. Menininho. Danilson Narelli Prada. Presente. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Edna de Castro Nascimento dos Anjos. João Antônio de Moraes Neto. Presente. José Benedito Gomes Figueira. Presente. José Roberto de Andrade. Presente. Lineu Hamilton Cunha. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Presente. Roberto Rodrigues Job. Presente. Silas Fernandes. Presente. Trajano de Oliveira Filho. Presente. Valdeir Bezerra da Silva. Presente. Valdomiro Brizolari. Presente. Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Gostaria de, nesse momento, registrar e agradecer a presença do ex-vereador, ex-presidente dessa Casa de Leis, José Vitor Barbieri, sempre bem-vindo à sede do Poder Legislativo. Neste momento, então, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Eu solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria do expediente, iniciando pelas correspondências da Prefeitura. Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora, representada pelo Diego Viveiros, nossos colegas aqui do plenário, pessoal da Rádio Maranatá, os internautas que nos veem e o pessoal que está presente aqui na nossa galeria. Ofícios recebidos da Prefeitura Municipal enviando respostas aos requerimentos, indicações e moções dos vereadores Luzimar Alves dos Santos, João Antônio de Moraes Neto, Diego Rodrigues de Souza, Valdeir Bezerra da Silva, José Benedito Gomes Figueira, Edna de Cássia do Nascimento dos Anjos, Silas Fernandes Pinto e Danilson Narelli Prada. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das moções. Câmara Municipal de Américo Brasiliense, moção número 22/2015, autor vereador Luzimar Alves dos Santos, Baianinho. Súmula. Moção de congratulações e aplausos para com a Igreja Assembleia de Deus, Araraquara, Ministério Madureira, pelo 2º Concerto Sinfônico Cristão. Considerado que foi realizado no dia 23 próximo passado no Teatro Municipal de Araraquara, o 2º Concerto Sinfônico Cristão pela Igreja Assembleia de Deus, Araraquara, Ministério Madureira. Considerado que o evento foi um sucesso, contando com a presença de centenas de convidados, diante do exposto e ouvido ao doutor plenário, dispensadas as demais formalidades, requeiro que seja registrado na ata dos trabalhos de hoje, moção de congratulações e aplausos para com o ilustríssimo senhor pastor José Carlos Botaro, pela realização do referido evento. Requerendo ainda que essa moção seja enviada ao homenageado, Sala de Sessões Doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho, vereador. Em discussão, moção 22/2015. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Não muito diferente, presidente e demais vereadores, do que eu tenho feito com as outras igrejas, mas essa foi de uma forma muito especial. Esse 2º Concerto Sinfônico Cristão, coisa linda, maravilhosa. E eu não poderia de fazer essa moção, que com meus 36 anos de idade, é a primeira vez que eu acompanho e que eu tive o prazer de assistir. Aproveitando a oportunidade para agradecer o Valdeci Pano, que estendeu a mim o convite, e eu estive ali com a minha família, e realmente é uma coisa que traz uma paz na alma, coisa maravilhosa. E eu até... de uma forma muito especial, que tivesse, através do setor de cultura, fizesse um convite, através do pastor José Carlos Botaro, para que tivesse vindo também ao nosso município, entendendo que tem pessoas, né, jovens do nosso município, que faz parte também ali daquele conjunto. Então, uma coisa maravilhosa, e tivesse fazendo aqui em Américo Brasiliense, convidando as igrejas e a população
para que estivesse participando, porque é uma coisa muito bonita e gratificante que traz paz ao coração. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão a moção 22. Em votação, moção 22/2015. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovada. Moção número 23/2015, autor vereador Trajano de Oliveira Filho. Súmula. Moção de congratulações e aplausos para com a Polícia Militar do município de Américo Brasiliense pelos relevantes serviços prestados. Considerando que a Polícia Militar do município de Américo Brasiliense tem realizado um belíssimo trabalho de patrulhamento, abordagem de suspeito que muitas vezes resulta na apreensão de drogas e produtos ilícitos. Considerando que os fatos, como mencionado acima, aumentam a confiança de nossos munícipes, pois mostra que o policiamento está funcionando. Diante do exposto e ouvido do doutor plenário, dispensadas as demais formalidades, requeiro que seja registrado na ata dos trabalhos de hoje moção de congratulações e aplausos para com todos os policiais militares do município de Américo Brasiliense pelos relevantes serviços prestados à nossa cidade. Requerendo ainda que essa moção seja enviada aos homenageados por intermédio do ilustríssimo senhor Saulo Vieira Runho, digníssimo comandante do destacamento policial de Américo Brasiliense. Sala de sessões, doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, Trajano de Oliveira Filho, vereador. Em discussão, moção 23/2015. Em votação, moção 23/2015. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Aprovada. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura dos requerimentos. Requerimento número 85/2015, autor vereador João Antônio de Moraes Neto, alemão. Considerando que esse vereador apresentou o requerimento número 69/2015, no qual foi solicitado informações acerca dos critérios utilizados para a escolha das vias públicas que serão recapeadas com recursos de emendas parlamentares. Considerando que o requerimento foi respondido através do ofício número 191/2015, no qual informa que os critérios serão definidos pela necessidade decorrente dos locais mais afetados pela deterioração da pavimentação. Requeiro à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora Cleide Aparecida Bertinato, digníssima prefeita municipal, solicitando de sua excelência informar a essa Casa de Leis porque os critérios informados no ofício número 191/2015 não estão sendo seguidos conforme mostra fotos anexas. Sala de sessões, doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, João Antônio de Moraes Neto, alemão, vereador. Em discussão, requerimento 85/2015. Palavra. Com a palavra o vereador alemão. Bom, primeiramente quero desejar uma boa noite a todos da mesa, os demais vereadores, vereadoras, o pessoal da galeria, os internautas que nos acompanham e os ouvintes da Rádio Maranatá. Bom, estou entrando com esse requerimento, se não é de conhecimento de todos, mas vai chegar, já começou vamos dizer assim, o início, né, dos recapeamentos das emendas parlamentares dos deputados, de vários vereadores dessa Casa de Leis. Inclusive, tem uma emenda do ex-deputado estadual Edinho Silva, do PT, num valor de 150 mil. Agora, como diz o requerimento, a gente está vendo aí que tem várias ruas e avenidas sendo recapeadas sem a mínima necessidade, sabendo que outras estão intransitáveis. Então, vamos saber do executivo, né, e pessoal da engenharia, embora o pessoal já me questionou da engenharia, que pouco está podendo fazer, eu também não tinha esse conhecimento, que não é eles que escolhem as ruas. Olha, se não é engenharia, então está mais errado ainda, né? Os critérios a serem tomados. Então eu gostaria de, através do requerimento, questionar, porque já não tem dinheiro. Quando vem através de emenda parlamentar dos deputados, tanto estadual como federal, e através dos intermédios dos vereadores, o dinheiro não está sendo bem aplicado. Então, estamos entrando com esse requerimento aí, vamos esperar a resposta do Executivo. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 85. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar.
Eu quero parabenizar o vereador João Antônio pelo requerimento. E, na realidade, presidente e demais vereadores e a população que nos escuta, dentre todos os vereadores, eu acredito que pode até empatar comigo, mas que está mais decepcionado com a administração do que eu, não existe. Na realidade, existe uma situação, e está ali no meu gabinete ali, documentos, né? A gente vai, luta, conquista, e na realidade é feito pouco caso. Diretor procura, pede para você conseguir isso, você ajudar com isso, com aquilo, e você prontamente está ali à disposição para estar ajudando. Como o vereador João Antônio mencionou, existe, isso já vai fazer aí quase 3 anos, que foi desde o começo, tá? Que vem da gestão anterior também, mas aí se estendeu por nossa administração, e nós esperávamos que fosse realizado. E eu já mencionei aqui, isso fica uma coisa fica uma picuinha, né? Que você, todas as vezes, você fica batendo na mesma tecla, parecendo que você só vê isso. E hoje, eu até saí aí, dei uma volta com o Valdeci, para ver umas coisas, e aí eu passei ali, falou, nossa, mas essa rua não foi recapeada? Os meninos foram para Brasília e falaram que essa rua iria ser recapeada. Mas essa promessa já faz algum tempo que está sendo feita, parecendo que os outros é palhaço, parecendo que os moradores daquela região, parecendo que é todo mundo palhaço. Hoje, na hora que eu ia chegando da escola, e a rua ali? Porque quando chove, aí aquelas pedras soltas vai para a porta de um morador que paga os seus impostos dentro do município. E aí fica aquela coisa, não tem R$1 gasto com recursos próprios do município, dessa administração, uma rua recapeada. Tem aí perca de dinheiro com a operação tapa-buraco que não vira nada. O serviço que os meninos aí têm feito, o Silas e o Roberto da Anchieta, tem sido muito melhor. E eu quero aqui em público parabenizar os dois pelo serviço, que tem um serviço lá que a prefeitura fazia, a primeira água que vinha, carregava, que era ali o acesso da Augusto Franciscato com a Secondo Della Rovre. Até hoje está lá aquele negócio lá que não solta. E a administração não faz nada, escolhe do jeito que eles querem, tá? E não dá prioridade. Tem 2 anos que a gente vem batendo em um trecho da Antônio Gouveia. Agora é de se preocupar mais, porque está se estendendo. Não está só naquele trecho que a gente pedia, tá? Então é uma situação complicada, não tem diálogo com essa administração, difícil de trabalhar. Você vê, hoje eu liguei para a Marina, que tem uma agenda lá com o Marcos Damaso, Mais um minuto, vereador. Muito obrigado. Tem uma agenda lá, amanhã, 1h30 da tarde, com a prefeita. Tem mais de uma semana que eu marquei uma agenda com ela e não consigo falar. Tá? Então fica muito difícil de trabalhar, e falo sempre, a administração, da minha parte, eu estou falando da minha parte, vai ter dias difíceis aqui nessa Câmara aqui, porque não vai ser bem assim não, vai falar e vai estar jogando tudo para a população, e onde chega eu estou falando, eu não vou passar mais vergonha por causa de uma má administração, uma má gestão, que não adianta a gente alegar que é falta de dinheiro não, porque todos os municípios está faltando, mas o básico se faz, Américo nem o básico faz. Tá difícil de trabalhar, é só um enrola daqui, outro enrola dali, e faz você de besta. Na realidade, acabou esse tipo de coisa, de você estar fazendo isso, fazendo os outros de otário, de tonto. Tá? Não cabe mais isso na administração pública. Não tem condições de fazer, agora não adianta ficar prometendo. Eu vou fazer hoje, vou fazer amanhã, vou fazer depois de amanhã, e os outros ficar. Vai lá, pede, conquista, aí faz o Ibope. Lá no bairro do diretor lá, que a gente não é contra, não tem que ser feito sim. Obrigado, vereador. Tá, muito obrigado. Continua em discussão o requerimento 85. Só fazer um esclarecimento aqui para a nossa população. O requerimento do vereador Alemão, ele faz aqui um questionamento em relação aos critérios que a administração está adotando para o serviço de recapeamento asfáltico. Só a título de informação para a nossa população, evidentemente que esse serviço que iniciou-se aí refere-se a uma verba federal, né? De uma emenda parlamentar apresentada ao orçamento do governo federal. Porém, estão em andamento aí outros 4 projetos referentes a outras 4 emendas parlamentares
ao governo do Estado de São Paulo, ao orçamento do Estado. Isso são verbas estaduais. Em relação a essas verbas, esses vereadores estão, eu posso assim dizer, a título de informação para a nossa população, que estão atentos em relação às vias que serão contempladas. Até porque nós já tivemos uma reunião aqui, alguns meses atrás, mais no início do ano, com os representantes do Departamento de Trânsito, do Departamento de Engenharia e de Urbanismo, justamente demonstrando a preocupação por parte desses vereadores em relação às vias que serão contempladas com o recapeamento asfáltico. Então, eu estou passando isso aqui para a nossa população a título de informação de que a Câmara está atenta a isso, até mesmo para que os serviços de recapeamento asfáltico que futuramente serão feitos, que possam sim contemplar as vias que, de fato, são mais prioritárias, que necessitam mais desse tipo de serviço. Eu posso dizer, em relação a essas verbas do governo do Estado, que já há uma atenção por parte dos vereadores desta casa em relação a isso. Nós estamos acompanhando justamente até questionando possíveis vias que não são tão prioritárias como outras, e essas estão sendo contempladas com recapeamento, e outras vias não tão prioritárias estão sendo, né? Então, e vias mais prioritárias que não estão sendo contempladas. Nós estamos atentos a isso também. E cumprimentar aqui o vereador Alemão por esse requerimento, pelo papel aqui de fato esclarecer algo tão importante, tão necessário para a nossa população, para a nossa cidade atualmente, que é a questão aí da pavimentação asfáltica. Em votação, requerimento 85/2015, os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 86/2015, autor vereadores João Antônio de Moraes Neto, Alemão, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho. Requerimos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficial da excelentíssima senhora Cleide Aparecida Berto Ginato, digníssima prefeita municipal, solicitando de sua excelência que encaminhe a essa Casa de Leis cópia dos relatórios de horas extras trabalhadas devidamente assinadas pelos ocupantes dos cargos de diretores, chefes, coordenadores, procuradores, assessores e médicos, referentes aos meses de março e abril do corrente ano. Sala de Sessões, Doutorerias Leme da Costa, 1º de julho de 2015, João Antônio de Moraes Neto, Alemão, vereador, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho, vereador. Em discussão, requerimento 86/2015. A palavra. Com a palavra o vereador Alemão. Bom, primeiro quero agradecer o vereador Luzimar, até por estarmos juntos aqui nesse requerimento. São reclamações que, tanto da minha parte, já havia recebido de vários funcionários questionando sobre os cargos de diretores, chefes, coordenadores, procuradores, mas por motivo de viagem não protocolei. E o vereador Luzimar fez, então quero agradecer e ter deixado eu participar. Uma outra questão aqui muito delicada, que vários funcionários vêm questionando, até mesmo esses meses passados, vários funcionários pegaram dengue, e assim também, como a dengue não escolhe nem varredor de rua e nem o chefe, nem o diretor, então diretores, chefe, pessoal da chefia também tiveram com dengue e não tiveram o ticket descontado. Então, como que está sendo feito esse controle? Como o funcionário que vai lá, passa o cartão, passa o dedo, perdão, né, biométrico, ou aí se perder um dia, mesmo com dengue, ou com gripe, ou com conjuntivite, e por aí vai, perde uma porcentagem no ticket, porque tem um controle, certo? Já os cargos aqui citados não tem esse controle. Como que é feito? Eles não passam o dedo, né, o digital, o ponto biométrico. Não tem esse. Aí como que está sendo feito? Então, foi muito feliz o vereador Luzimar por estar fazendo esse requerimento, a gente estamos juntos aqui, e dar essa resposta, né, os demais funcionários. Já que quando eu fiz parte da gestão passada, que era diretor, também não passava, não usava.
mas tinha um controle ali que eu tinha que cumprir minha carga horária, né? A gente não sabe hoje como que está. Então estamos entrando com esse requerimento aqui e vamos aguardar aí, tá bom? Obrigado, senhor. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 86. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Presidente, na realidade, quando veio esse requerimento, além disso que o vereador João Antônio já mencionou, por minha parte, eu fui em 3 setores diferentes, tá? O dia inteiro, e não consegui encontrar nem chefe e nem diretores desses setores. Então, na realidade, aí quando vem a folha de ponta, essa folha de ponta ela vem completa. Ó, tudo bonitinho, não tem erro. Aí eu estava observando a semana passada mesmo, eu vou tirar por mim, e sem problema nenhum. Fui lá, prontamente assinei. Foi uma advertência por parte da educação sobre 15 minutos, que das 6 horas você tem direito a 15 minutos de almoço, você tem que picar o cartão naqueles 15 minutos. Só que muitas vezes, até pelo horário que eu chego, eu já almoço em casa, às vezes, e eu chego aí, tem uma situação que só está eu naquela sala, com aquelas crianças ali, eu não vou deixar a criança ali, se eu for picar os 15 minutos, eu vou ficar de fora, eu vou deixar a sala lá só. E aconteceu por várias vezes, de eu não estar passando o cartão, mas aí se justifica, não tem problema nenhum. Vai lá, esquecimento de ponto, sem problema. E aí foram 2 advertências. Aí você tem os diretores, tá? Que aí você vai no setor, eles não estão lá. Aí vereador está procurando, não encontra. Aí você imagine o munícipe como está acontecendo essa festa, tá? Então, a gente está pedindo, como eu sei quais são os departamentos, marquei data, tudo certinho, para mim ver como é que está vindo a esse ponto. Porque aí depois, posteriormente, a gente vai ver que atitude deve tomar. Porque, na realidade, esse tipo de coisa não pode acontecer. Quem trabalha, tá? Ganha aquela mixaria. E outra coisa, como nós estamos pedindo cópia disso aqui, eu não quero que fique sobre igual uma indicação que eu fiz, a número 74, que foi feito, e está aqui, eu até grifei, pedindo cópia de todas as requisições. Aí dentro disso aqui, veio para mim uma resposta aqui por parte do Executivo. Acusamos o recebimento do requerimento número 074/2015, de autoria do vereador Luzimar Alves dos Santos, no qual foi solicitado cópias, ainda está aqui na resposta dela, de todas as requisições realizadas pelo setor de engenharia pelo DAEMA, nas construções de prédio, praças e todos os tipos. Aí está. Agradecendo ao nobre vereador pela solicitação em questão, salientamos que as informações solicitada encontra-se disponível no portal da transparência, bem como ser consultadas em loco, tá? Aí dentro disso aqui, eu estou pedindo cópias, que eu quero estudar na minha sala. Tem uma sala ali, que foi muito bem feita pelo ex-presidente quando passou na legislatura passada, tem uma sala particular, eu quero ler, eu quero acompanhar, eu não quero lá ninguém olhando na minha cara e também não quero entrar. Se a pessoa não tivesse hoje acesso à internet, o que eles iam fazer? Eles não iam mandar então? E eu estou aqui, realmente, vou novamente refazer o requerimento e quero cópia de tudo isso que eu pedi aqui. Eu não quero que seja feita, não, que está lá, não, eu quero na minha sala, eu estou pedindo cópia, é cópia que eu quero. Eu tenho direito, é um requerimento, é um direito que eu tenho. Mais um minuto, tá? Então, dentro de tudo isso aí, não adianta querer tampar o sol com a peneira, e dentro disso aqui, como existem indícios de irregularidades até para esconder isso aqui, se acontecer alguma coisa diferente, eu vou fazer denúncia. Já estou avisando, só por essa má-fé aqui, porque eu não sou bobo, não. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 86. Palavra. Com a palavra, o vereador Trajano. Eu gostaria de dar uma boa noite a todos os ouvintes da Rádio Maranatá e a todos que eles acompanham pela internet. Pelo menos o João Antônio de Moraes Neto, dessa vez, ele foi feliz, cara. Ele fala tanta coisa que não aproveita não, mas o que ele falou foi a pura verdade. Ele, quando ele era diretor, ele trabalhava mesmo. Tira o chapéu para ele muitas vezes, porque eu acompanhei. Não tinha dia, não tinha hora, não tinha noturno. Então, por isso ele está de parabéns e é pura verdade. O que ele falou não mentiu nem um pouquinho. E o seu Luzimar, conta comigo, porque o que você está fazendo aí é o trabalho do vereador e parabéns pela sua fala e conta comigo. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 86. Em votação, requerimento 86/2015. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 087/2015, autor vereador Luzimar Alves dos Santos, Baianinho. Requer a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado ao excelentíssimo senhor Fausto Pinato, digníssimo deputado federal, solicitando dessa insígnia autoridade envidar esforços no sentido de contemplar nosso município com emenda parlamentar no valor de R$300 mil, que será destinado à construção de reservatório de água no bairro Jardim Santa Terezinha, no município de Américo Brasiliense, São Paulo. Sala de sessões, Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho, vereador. Em discussão, requerimento 87/2015. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Eu já conversei antecipadamente com o deputado federal Fausto, tá? Coloquei uma situação crítica que nós temos no nosso município e em especial ali no bairro Santa Terezinha, e até me preocupa porque já foi perdida uma verba de 1.300.000 e muitas vezes a gente fica até assustado com esse pessoal aí, essas ferinhas aí que passaram e andam aí por debaixo do pano trabalhando no setor de engenharia de estar perdendo emendas aqui. E o deputado prontamente pediu para mim estar protocolando o requerimento, está enviando a ele. Então eu espero que seja realizada aqui no momento que a verba for liberada, a gente espera que seja, né? Porque com o corte drástico também do governo federal também hoje a gente não tem grandes expectativas, é um corte absurdo, mas a gente espera que dentro disso aí o deputado continue sensível a isso, até porque a situação ali do Santa Terezinha é crítica. Tá? Eu tive a oportunidade de estar subindo ali naquele tanque, na caixa d'água ali do Santa Terezinha, e realmente tem uma rachadura ali, que aquilo me preocupa e muito. Então, a administração acho que não se atentou a isso, tá? Não sei o que muita gente da administração tem feito, porque aquilo lá é uma situação grave, tá? A qualquer momento pode perder aquela caixa d'água lá, e já não se comporta mais a sua totalidade que é para se comportar. Então, estou aí pedindo essa verba aí para o deputado e que não possa a administração pública perder essa, como já perdeu tantas outras. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 87. Palavra. Com a palavra o vereador Alemão. Bom, parabenizar o vereador Luzimar pelo requerimento, o pedido. Somos moradores ali do bairro, sabemos, né, como ninguém, a dificuldade que está no abastecimento de água. E também um dos motivos que levou a ex-administração do prefeito Ademir Gouveia foi o levantamento que foi feito das condições do reservatório de água do bairro. Então, um reservatório que não foi feito da maneira adequada, certo? E muito menos aplicado o material que deveria ser aplicado, que é de conhecimento de todos, quando você faz uma coisa, faz com qualidade, a vida útil aí passa de 20, 30 anos, né? Que é um bom exemplo, a caixa d'água aqui do centro da cidade. Então, enfim, já que teve isso no passado, não se preocupou em procurar os culpados e foi atrás de buscar a solução. A solução, todo mundo sabe que era aquele 1.300.000. Como perdeu, aí agora a gente tem que ficar fracionando este valor, certo? 1.300.000 é um montante para você resolver, certo? Aí, mas, como não há possibilidade mais da liberação desse dinheiro, aí agora a gente tem que fracionar. Então, por isso, parabenizo o vereador Luzimar, não só o vereador, como todos os demais vereadores que estão com a mesma preocupação, porque acabou o período de seca, aí veio, né, acabou o período de estiagem, aí dá uma sensação falsa de que o problema está resolvido. Foram feitos vários paliativos, tá certo, foi feita a interligação do Vista Alegre com Santa Terezinha, do centro para o São José, tudo isso está ajudando, mas não resolve, tá, pessoal? Isso daí estão tapando o sol com a peneira.
A hora que voltar o período de estiagem de novo, vai voltar o mesmo problema. Sem contar o que já foi dito pelo vereador, que o reservatório está condenado, certo? Então, fica aqui meu agradecimento, não só para o vereador Luzimar, como os demais que também estão empenhados em resolver a situação da falta de água lá do bairro Santa Terezinha e São José. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 87. Em votação, o requerimento 87/2015. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 88/2015, autor vereador Luzimar Alves dos Santos, Baianinho. Considerando que chegou ao conhecimento desse vereador que a empresa Uniper Poços Tubulares, desde o ano de 2013 até o presente momento, vem realizando serviços para a Prefeitura Municipal de Américo Brasilense. Considerando que essa Casa de Leis vem fazendo a fiscalização do Poder Executivo, bem como estudando todos os contratos e serviços realizados pela Prefeitura. Requer a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora Cleide Aparecida Berti Ginardi, digressa prefeita municipal, solicitando de sua excelência que encaminhe essa Casa de Leis cópia de todas as notas fiscais pagas à referida empresa desde 2013 até o presente momento, bem como todos os contratos, estudos e serviços realizados para a Prefeitura. Sala de Sessões, doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho, vereador. Em discussão, requerimento 88/2015. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Presidente, eu fiz esse requerimento aqui e dentro disso aqui eu fico analisando, né? Como são as coisas, os espertinhos da administração pública municipal. O convite, tá? Só para chegar nesse ponto aqui, da contratação da empresa do senhor Alexandre Pierre, foi contrato 001/2013, o primeiro contrato. Aí o segundo contrato, estou falando isso aqui, é papel do Diário Oficial, viu? Para não falar que eu estou falando pela colatra não, viu? Tá tudo, tá? Então é documento, tá? Então não tem negócio de estar xerocando, fazendo focatrua não. Isso aqui vem lá, tá publicado, tá? Diário Oficial. Aí 002 é a contratação dessa Uniper. Aí posso se dizer que há indícios que é a filhinha do Alexandre Pierre. Sempre trabalhado junto, eu trabalhei ali no DAEM, eu conheço muito bem. Tá? E aí há indícios, o presidente, de algumas coisas, uns valores absurdos, que é onde eu começo a falar bem assim, nossa, como a cidade vai andar? E aí você vê poços artesianos abandonados, tá? Foi feito até um requerimento aí junto com o vereador Valdomiro para estar fazendo uma cerca, colocando alambrado nesses poços artesianos em nosso município, até porque é ali que faz o tratamento, né? Coloca o cloro, o flúor, são nos poços artesianos. De repente alguém pode jogar um veneno aí e dar um mal-estar do jeito que anda a nossa saúde no município, um mal-estar aí na nossa população por causa de pessoas maldosas existe. E aí se paga um valor absurdo, que eu já tive o prazer de acompanhar algumas coisas, mas eu falei, nada melhor do que documento na mão. Não adianta eu pegar e falar que o valor é absurdo se eu não tenho documentos na mão. Tá? Então estou fazendo aqui esse requerimento aqui, tá? Pedindo cópias também, tá? Quero que mande cópias, porque eu quero acompanhar, eu quero fiscalizar. Eu não quero simplesmente chegar aqui 8h30 da manhã e não ter nada para fazer, ficar só olhando aquelas pastas minhas lá com requerimento, indicações que não são atendidas. Não, eu quero acompanhar. Se não dá para atender as indicações, e eu não posso acompanhar a indicação que eu pedi, eu ter tempo para ir lá ver, como não atende, então eu tenho pelo menos tempo de fiscalizar. E aí não precisa atender as indicações, porque essas indicações aqui eu encaminho tudo para as pessoas que me pediram. Eu falei, eu protocolei, tá? Foi pedido. Se não fazer, a administração de Cleide Berti e o vice-prefeito que não está atendendo. Entendeu? Que tem que ter uma parceria ali, uma conversa também com o vice-prefeito, com a prefeita. Não adianta abandonar, não. Tem que trabalhar, tem que trabalhar em conjunto, então. O nosso vice-prefeito tem que chegar na prefeita também, não ficar só os vereadores aqui cobrando,
e o vice-prefeito ele recebe um valor aí para representar a população. Então ele tem que cobrar também, não adianta ficar tudo bonitinho e não cobrar não. Então a parceria, quando foi a chapa, se votou no 14, o meu filho, agora ele parou, mas ele falava bem assim, eu falava, ô Kaique, para quem você votou? Para Sérgio Bellinelli, estava junto na chapa ali. Então tem que se trabalhar junto e tem que cobrar também. Não adianta só aqui o legislativo ficar cobrando e o vice-prefeito também não tomar uma postura, não. A gente precisa da ajuda dele. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 88. Palavra. Com a palavra o vereador Alemão. Em relação a esses gastos, eu só gostaria de acrescentar, o vereador Luzimar permite, eu acompanhei várias substituições dessas bombas. Tanto a bomba do posto do Vista Alegre quanto a do Santa Terezinha. Tá certo? Então, há vamos dizer assim, um valor elevado, certo? Isso é fato. Mas também a gente precisa cobrar, né? O vereador me permite, aí, se estão questionando a garantia. Porque essas bombas, é para durar em torno aí próximo de 1 ano, se passar de 1 ano já é lucro para o município, até mesmo pelas condições de trabalho dessas bombas. Então, a população que está nos ouvindo, está nos acompanhando, sabe do que eu estou dizendo. Sempre aí, num período aí de 1 ano e 2 meses, bomba de tal poço queima. Então, passa anunciando, o pessoal fica sem água. Então, a vida útil dessas bombas, né, já com um histórico aí, é em torno aí de 1 ano e meio. Mas o que ocorreu nos últimos meses chama atenção. Bomba, vamos dizer, do Vista Alegre, queimou no final de ano, quem é morador do bairro sabe. Depois, em janeiro, queimou de novo. Depois, em março, queimou de novo. Então, são 3, 4 queimas das bombas num período muito curto. E o município pagou por isso. Mas e a garantia? Não foi feito um laudo, uma pesquisa, levantou a causa da queima? Não para achar culpado, mas também que não fique tudo nas costas da prefeitura. Porque quem paga isso daí não é só a população. A população é penalizada 2 vezes. Ficando sem água e pagando um absurdo na manutenção das bombas. Então, tá de parabéns e é o nosso papel aqui. Eu gostaria de acrescentar isso daí. Tá? Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 88. Em votação, requerimento 88/2015. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários queiram se levantar. Aprovado. Requerimento número 89/2015, autor vereador Valdeir Bezerra da Silva, Dega. Considerando que a quadra do bairro Jardim Primavera não possui proteção de redes nas laterais e no teto, o que tem gerado reclamações dos moradores e comerciantes das proximidades, pois a bola cai constantemente em suas propriedades. Requer a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando sua excelência entrar em entendimento com o setor competente e informar a essa casa de leis se há a possibilidade de ser instalada a rede de proteção na referida quadra. Sala de sessões, doutor Elias Leme da Costa, 1º de julho de 2015, Valdeir Bezerra da Silva, Dega, vereador. Em discussão, requerimento 89/2015. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Dega. Só fiz esse requerimento que tive ali no bairro Primaveras e os moradores ali reclamaram dessa situação. Como algumas quadras possuem essa rede e ali não viram esse problema, os moradores estão se sentindo incomodados com esse problema aí. Então, que a prefeita venha encaminhar o poder ao órgão competente e que venha solucionar esse problema para nós lá no Primavera. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 89. Em votação, requerimento 89/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 90/2015, autor vereador Valdeir Bezerra da Silva, Dega. Considerando que na Avenida Amélia Colombo Dias, com a Rua Dom Pedro II, foi feito o prolongamento da calçada para a instalação do semáforo. Considerando que o semáforo foi instalado de frente à residência onde o proprietário irá instalar um prédio comercial. Considerando que esse vereador solicitou, através da indicação número 78/2015, que a excelentíssima senhora prefeita estudasse a possibilidade de retirar o prolongamento para que o semáforo fosse instalado na calçada, não prejudicando assim o proprietário do local.
Requerimento satisfeitas as formalidades regimentares, seja oficial da Excelentíssima Senhora Cleide Aparecida Bernardinado, dirigida prefeita municipal, solicitando Sua Excelência informar essa Casa de Lei se já foi tomado providências para a resolução da indicação acima citada. Sala de Sessões, doutor Elias Lima da Costa, 1º de junho de 2015, Valdeir Bezerra da Silva, Dega, vereador. Em discussão, requerimento 90/2015. A palavra, presidente. Com a palavra o vereador Dega. Como cita aqui o requerimento, foi feita uma indicação e até o momento não foi nenhuma resposta dada, como os demais vereadores comentam aí. E agora eu fiz um requerimento porque esse semáforo já tem trazido muitas reclamações do local que ele está instalado, e já falei na sessão passada que foi um dinheiro gasto um tanto à toa, que tinha lugar melhor para estar colocando esse semáforo, e além de tudo isso eu trouxe esse transtorno aí para esse morador que vai fazer ali um comércio de frente à sua casa ali. É simples, não precisa tanta burocracia. É só tirar da ilha que fizeram e colocar na calçada. Soluciona o problema e deixa todo mundo trabalhar em paz. Quando se faz uma indicação, parece que não tem tanto efeito. Então agora eu pedi para os meninos que eu nem quero indicação, porque não funciona. Vamos fazer requerimento, que eu aumentei que a gente vê se tem alguma resposta. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão, requerimento 90. Palavra. Com a palavra o vereador Alemão. Quero parabenizar o vereador, o Dega. Agora é simples, viu, Dega? É simples assim, até mesmo não só de falar, como na hora de executar. Por quê? O engenheiro que fez o projeto, colocar o semáforo, é o mesmo de Araraquara. E você anda nas ruas de Araraquara com o mesmo modelo, mesmo tipo de semáforo, e não são construídos, feitos ali ilhas para fixar o mastro lá, o semáforo. São colocados na calçada. E próximo da guia, e deixando o espaço, respeitando o espaço de calçada, para os cadeirantes passar, as pessoas, né, carrinho, tudo mais. E aqui não é diferente, gente. Agora, o porquê de ter feito aquilo dali, ninguém sabe. Não precisa ser um especialista para saber que ali na calçada havia condições para colocar. Olha aqui na esquina aqui da prefeitura, foi feita uma ilha. Aonde está? Não está na calçada? Está aqui, gente, próximo da gente aqui, ó. Agora, quanto às indicações e requerimento, eu torço pelo vereador, viu? Que dê resultado, porque nem requerimento dá resultado. Manda umas respostas aí sem fundamento nenhum, como vem mandando para mim, manda para o vereador Luzmar e para os demais. Mas está de parabéns, vereador. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão, requerimento 90. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Eu quero parabenizar também o vereador Dega pelo requerimento e tenho acompanhado a luta dele através dos requerimentos e das indicações. E, na realidade, é aquilo que nós sempre batemos na tecla sobre ser atendido. E, de uma forma muito especial, vereador, eu espero que você seja atendido e tenha sucesso. Porque, na realidade, se você for analisar aqui tudo aquilo que é pedido, é feito pouco caso, eu não estou nem aí. Só que uma coisa que eu vou falar aqui. Isso é bom e fica para os demais vereadores, para no momento que a administração pública mais precisar dessa casa, que não for em benefício do povo de Américo Brasiliense, que nós possamos tomar atitudes drásticas. Porque o que prova isso aí, tudo isso aí, através dos requerimentos e das indicações, o pouco caso, e eu comecei, o presidente dias atrás passou na minha sala e falou, nossa, está organizado. Tá? E agora eu tive todo aquele trabalho, só que está tudo guardadinho, tanto as respostas da prefeita, quanto os requerimentos. Eu vou estar colocando, que eu colocava tudo separado, mas agora eu vou estar juntando tudo. Aquilo que foi respondido e depois eu vou fazer uma análise até na Secretaria da Câmara, aquilo que não foi dado resposta, tá? Dos requerimentos, que aí eu vou tomar uma atitude diferente. A justiça está aí, gente, não adianta querer fazer, não existe mais vereador bobo, a população não é mais boba, está aí a justiça, as redes sociais, ela mandou aqui, ó, tá lá tá publicado,
Entendeu? Que se eu tenho que ir lá, então tudo bem. Não mande resposta. Que aí as medidas têm que ser tomadas drasticamente. Porque não cabe mais isso na administração pública. Já passou aquele período de prefeitos ultrapassados, lá dos anos passados lá, e por incrível que pareça, até fizeram muito mais por Américo Brasiliense do que os que estão fazendo hoje. Tá? Mas eu estou torcendo seriamente, vereador, que seja atendido, porque realmente a situação é crítica, e quando a população cobra, gente, não custa nada você atender a população. Tá? Agora, tá prejudicando? Tá, não, então vamos mudar isso aqui. A gestão pública tem que trabalhar exclusivamente para o povo, para a população. E não querer fazer tudo aquilo da época lá de Lampião. É desse jeito, não é mais desse jeito. Tem que trabalhar em benefício do povo e atender aquilo que o povo almeja. Está prejudicando, tem que ser resolvido. Muito obrigado, presidente. Parabéns novamente ao vereador Dega. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 90. Palavra, né? Com a palavra o vereador Dr. Lineu. Então, isso aqui, na realidade, também é as proposituras que a gente tem feito, reiteradas vezes, tem feito os requerimentos, as indicações. Mas o que chama a atenção da gente é que existe até uma lei que tem que retornar para casa dentro de um prazo de 15 dias ou 21 dias, 3 semanas que seja, né? E não ter retornado de uma maneira assim condizente com os nossos pedidos, né? Agora, o requerimento e a indicação, que o Dega comentou, agora tem coisas muito mais graves. Eu estou aqui como secretário, estou lendo todos os requerimentos que estão pedindo, né? Então tem coisas gravíssimas, porque com o dinheiro público a gente não pode, não tem que ter parcimônia, tem que ser exigente. Então, tirando os requerimentos e indicações, eu estou observando que vários contratos e serviços dados pela prefeitura, principalmente na parte de engenharia, estão sendo questionados. E nós não estamos recebendo as respostas de uma maneira convincente. E tanto é que eu sugeria também a todos nós que cada 6 meses, já estamos chegando já no primeiro semestre, já que nós fizéssemos pelo menos as indicações mais moralistas, mais assim, eficientes, a gente fizesse cada um fizesse um resumo das suas particularidades e levasse aqui na mesa, na pessoa do nosso presidente, né? Porque todos nós estamos imbuídos da mesma situação. E a gente fosse cobrar reiteradas vezes, porque eu, sinceramente, eu fico até preocupado que ver esses desmandos, contratos, né? Que não são 2, 3, não, são dezenas, né? Que estão sendo rolados aí. O dinheiro público, ninguém virou uma casa de Maria Joana, porque ninguém respeita mais ninguém, as obras ficam terminadas, fica por isso mesmo. Então, eu acho que essas coisas importantes, tudo é importante, lógico, mas essas coisas mais importantes, que mexem com dinheiro de contrato, né, de outras firmas que estão aqui, às vezes até sugando a própria prefeitura, sejam assim mais visíveis, né? E de lembrar que todos nós estamos imbuídos da mesma situação, ninguém vai levar assim, o engrandecimento. Todos nós estamos trabalhando de uma maneira uníssona, né? Então, se um vereador faz uma denúncia, todos nós estamos, de uma maneira geral, solidários a ele. Então, eu gostaria que houvesse um retorno assim, mais eficiente por parte da prefeitura, né? E essas coisas assim, de contrato, tudo, a gente pudesse fazer uma reunião junto com o nosso presidente, e nesse semestre, está fechando o semestre, vamos ver quais são as coisas mais importantes que não houve resposta, nada. Porque senão a gente se perde pelo tempo, né? A gente fica falando aqui, amanhã é outro dia, ninguém está sabendo de nada, né? Então, isso aí não vai levando o pé na barriga. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 90. Em votação, requerimento 90/2015. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado. Requerimento número 91/2015, autor vereador Valdeir Bezerra da Silva Dega. Considero que o dever legal dessa Câmara é de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Considero que ainda essa Casa não tem conhecimento sobre quais e para quem foram outorgadas escrituras de doação de áreas pela atual administração. Requeiro à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora Cleide Aparecida Berdinato, digníssima prefeita municipal, e ao tabelionato local, para que informem e juntem cópias ou certidões de todas as escrituras outorgadas pela atual administração, desde 1º de janeiro de 2013 até o presente data,
Sala de sessões, doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015. Valdeir Bezerra da Silva, Dega, vereador. Em discussão, requerimento 91/2015. Palavra, presidente. Com a palavra o vereador Dega. Só para... O doutor Lineu disse que tem coisas mais importantes na parte da engenharia para estar pedindo, tá certo. E também o que a gente pediu é simplesmente para mudar esse semáforo aí, para não trazer problema. São coisas simples. Agora, isso aqui é coisa séria, doutor Lineu, para o senhor ter uma noção. Fizemos um requerimento, acho que foi eu, Luzimar, não lembro mais quem, pedindo explicação sobre áreas doadas. E a resposta veio que uma área doada aí, ela foi passada por uma outra pessoa, assim, vendida. Então, esse requerimento eu estou pedindo aqui, para que o Executivo venha trazer para nós as escrituras outorgadas desde 2013 até agora. Para quê? Para nós saber para onde está indo essas terras, entendeu? Se realmente o empresário que está se instalando aí, realmente ele vai construir ou vai negociar o loteamento, né? E também pedindo aqui ao tabelião local que manda cópias das escrituras para essa casa de lei, para nós ter uma noção do que está acontecendo com os pedaços de terra do município que estão aí fazendo leilão. Então, o que está acontecendo? Doamos uma terra aí. O Silas disse na sessão passada que perdemos uma grande empresa. Mas quando uma grande empresa quer terra, ela... Ali, ó. Quem foi na inauguração da Hyundai? Vocês foram? Vai lá ver o estandarte de obra-prima que está lá. De começo de obra. Então, acho assim, o porte que foi dado, a terra que foi dada por uma empresa aqui, que tem um poder aquisitivo financeiro enorme, dava para ela fazer um modelo ali, subindo a sadia. Então, se nós não fiscalizar e ver para quem que está indo, nós vamos, hoje é nós, amanhã é o filho de fulano, de Bertano, meus netos, entendeu? Então, acho que nós precisamos, até cobraria do presidente, para que achasse um caminho para estar cobrando do Executivo uma resposta mais rápida, ou então nós subimos lá, ela desce aqui, para que possamos estar dando a resposta para a população. Porque eu conheço aí 4 pequenos empresários que querem 300 metros de terra para se instalar. Não tem, porque o grande pega e o que acontece? Ele não constrói. Foi vendido lá em cima uma terra por 5 milhões de reais. Foi vendido no 3º distrito por 2 milhões de reais. E aí? Então, eu acredito que está na hora de dar um basta, né? Dá um pedacinho para um, faz ele construir. Se ele não construir... Mais um minuto, vereador. Obrigado. Mas se ele não construir, devolve para o município. Se não tem competência, devolve para o município. É simples as coisas. Agora, parece que é assim, eu não vou nem falar porque senão cabe um processo, né? Eu acho que está na hora de nós abrirmos os olhos e olhar para isso aqui. Porque a América está cercado de cana, não tem terra. O pouco que tem, olha o que acontece. O pouco que tem é comercializada. Então está na hora da gente acordar. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 91. Palavra. Com a palavra o vereador Dr. Lineu. Então, na realidade, isso vem de encontro que eu tinha comentado antes, né? Sofrer processo dá porque nós estamos fazendo o nosso papel aqui de vereador, tudo. Quem tem que ter medo, quem tem que estar com o rabo preso são outras pessoas, não nós. Se você for fazer um levantamento no 3º Distrito Industrial, tem vários terrenos também. Isso aqui foi fruto de requerimentos. Olha, faz anos que a gente está fazendo requerimento, pedindo opinião. Inclusive tem uns 3 ou 4 aí, que eu até gostaria de saber a resposta, que foi doado, sim, tudo. Então, para a gente se certificar direitinho. Mas, na realidade, isso aí é uma situação muito importante para moralizar o serviço. Nós estamos aqui de passagem, você sabe disso, Com né? certeza. Não só nessa nossa vida terrena, mas também como vereador, né? Então, nós temos a oportunidade, não podemos deixar perder essa oportunidade, viu? De poder tentar moralizar uma série de fatores. Então, desde que eu me conheço por gente, eu sei que tem dezenas de terrenos aí que foi dado. Eu sei que tem na doação existe uma cláusula para a pessoa, dentro de
1 ano, 2 anos, ele investir na infraestrutura, fazer essas coisas tudo. Você vai ver que tem terrenos doados há mais de 10 anos e que está parado. É uma especulação imobiliária, não é verdade? Então, isso vem de encontro. Vamos fazer todos esses requerimentos assim, que realmente são graves do meu ponto de vista, né? Parte de prestadores de serviço para a prefeitura, doações de terrenos, entendeu? Vamos moralizar através do cartório de registro de imóveis, né? Se tem alguma cláusula para você fazer a infraestrutura de acordo com o tempo que vai ocorrer, você vai perdendo. Dá oportunidade para as outras pessoas que querem se instalar, porque o município de América é um município pequeno, territorialmente falando, né? Então, está difícil hoje você abrir mais outro distrito industrial, essas coisas, sabendo que no segundo, terceiro distrito existe terras lá ociosas e que pode dar oportunidade para outras pessoas, né? Então, eu gostaria que nós fizéssemos cada 6 meses, ele se reunisse entre nós aqui, né, reunindo normal, e pegasse todas as proposituras, os requerimentos mais prementes que envolve o dinheiro público de uma maneira geral para terceiros, e nós fizéssemos uma moralização, dar uma maneira de a gente cobrar. Mas aqui não foi feito um requerimento, não foi dado, vamos reiterar de novo, vamos pedir, né? É só assim que a gente pode aproveitar. Porque nós temos um certo tempo aqui, depois o cavalo selado passou uma vez só, depois não adianta chorar o leite derramado. Então vamos aproveitar e fazer o que nós temos que fazer agora, né? Porque daqui 1 ano e meio nós não estamos nem sabendo o que nós estamos, certo? Muito obrigado. Certa parte, vereador. Só para conhecimento do senhor, eu falei aqui, mas não tenho rabo preso com ninguém não, viu? Tá bom? Mais um minuto, presidente? Mais um minuto. Eu não tenho assim nada aqui que me acuse, não tenho nada. Então, eu só citei isso e falo mais. Tanto esse requerimento aqui, que eu citei das terras que foram doadas, quanto ao do semáforo ali, é um pequeno empresário que vai gerar impostos para a cidade, que vai surgir menos efeito, mas um dos efeitos também, que as empresas com pequeno porte, se for instalada e fiscalizada por nós, se for bem doada, documentada mesmo, e com prazo para ela construir, vai ser de grande resultado para a nossa cidade. Muito obrigado, doutor Lineu. Obrigado aos vereadores. Continua em discussão o requerimento 91. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Eu quero parabenizar o vereador Dega pelo requerimento e realmente tem toda a razão. Aquele distrito industrial lá em cima, ele é uma festa, tá? Mas uma festa em que sentido? Na realidade, quem é interesse da administração pública, continua lá. Quem não é, tem que todo mês estar pagando aí R$500 para advogado estar indo lá defender, lutar para que se conquiste aquilo que eles já estão lá instalados, onde estão gerando empregos. E aí pronto, você não tem a sensibilidade por parte da administração. Então já foi pedido isso e como o Lineu sugeriu, isso já tinha que ser feito há muito tempo atrás. E na realidade acaba sendo uma falha nossa, mas que nós possamos estar pegando isso realmente. Quando o vereador Dega fala lá que teve comentários aí, eu só estou esperando só a situação da empresa aí. A empresa teve por 2 oportunidades para estar construindo, pedindo prazo e não fez nada. A semana passada, uma pessoa que tem uma empresinha de pequeno porte, mas ele gera, eu acho que 22 empregos. São 22 famílias que ele beneficia. Veio pedir, eu falei, rapaz, olha, eu acho que deve até ter. Mas se você for falar para mim e pedir para a prefeita, aí você não vai ter nunca enquanto você morar nessa cidade. Só quando ela sumir daqui também. Mas não vai estar dando. Tá? Então, na realidade, existe pessoas que têm interesse, que vai estar aplicando, vai estar construindo, mas na realidade, quem é de interesse do executivo vai continuar lá. Quem não é de interesse do executivo tem que procurar a justiça para se defender. E essa semana passada eu até fui pedir uma doação para uma área ali do Santa Terezinha para uma pessoa, e a pessoa falou, olha, não é só para você que eu ajudo não, vereador, que não está ajudando eu, está ajudando que é uma área lá que eu estou recuperando, está muito bonita o local lá que está fazendo, e ele fez uma doação para estar instalando ali naquele local. Olha, eu poderia ajudar muito mais. E eu até ajudo o setor de transporte aí, tá? Colocou isso para mim, só que na realidade eu estou sendo judiado, viu? Todo mês tem que rodar R$500, e eu poderia ajudar muito mais o município se agilizasse isso aqui para mim.
Então, além de já estar gerando um emprego, poderia estar ajudando o município que está falido, é um município falido, não tem nada, não se constrói nada, aí você começa a construir igual eu falei lá do posto do São José, já pararam de novo, o cara carregou até o container lá. Então vai ficando aquela coisa abandonada e vai empurrando. Aí é dinheiro daqui, dinheiro dali, e a gente não sabe. Foi aprovado esse ano 83 milhões e 300 e a gente acaba ficando perdido, não sabe onde está. Mas vai ter uma hora que alguém vai ter que prestar conta disso aí, porque chega. Não dá mais para aturar esse tipo de coisa. Saúde, falta remédio. Aí colocou lá no começo da administração, quando nós fomos correr atrás dos procuradores, que estava faltando remédio. Mais um minuto, por favor. Mais um minuto. Faltando remédio, era culpa dos vereadores que tinham votado aí para reduzir um gasto que está sendo pago hoje, mas isso aí a gente vai ter vitória, viu? Já estou sabendo, então a gente vai ter vitória, então vai ter neguinho que vai ter que engolir pedra britada, mas que vai ser feito como tem que ser feito. É igual depois eu vou, na palavra livre aqui, eu vou questionar uma situação aqui, presidente, e tudo parecendo que são os espertinhos, que entrou aqui uma arruma de bobo, mas não é bobo. A gente quer saber de tudo, e meus requerimentos eu quero eles todos certinho. E o vereador está de parabéns, tem que ser desse jeito mesmo. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Continua em discussão o requerimento 91. Em votação, requerimento 91/2015. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das indicações. Indicação número 96/2015, autor vereador Luzimar Alves dos Santos, Baianinho. Considerando que a lei complementar número 67, de 28 de março de 2007, que dispõe sobre o funcionamento do serviço funerário municipal e da outras providências. Considerando que a referida lei, em seu artigo 15, fixa a concessão da sepultura a prazo fixo pelo período de 5 anos, o que tem gerado muita insatisfação por parte de nossos munícipes. Indico à mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando sua excelência entrar em entendimento com o setor competente no sentido de alterar o artigo 15 da referida lei complementar, alterando o período de concessão da sepultura a prazo fixo de 5 para 10 anos. Sala de Sessões, Doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho, vereador. Indicação número 97/2015, autor vereador Luzimar Alves dos Santos, Baianinho. Indico a mesa satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiado a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando sua excelência entrar em entendimento com o setor competente no sentido de realizar limpeza e retirada de entulho nos canteiros centrais da Avenida Sumaré e da Avenida Araraquara, localizado no bairro Jardim Vista Alegre, melhorando assim o aspecto urbanístico dos locais. Sala de Sessões, Doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho, vereador. Indicação número 98/2015, autor vereador Luzimar Alves dos Santos, Baianinho. Indico a mesa, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando sua excelência entrar em entendimento com o setor competente, no sentido de disponibilizar banheiros para os contribuintes que aguardam por atendimento no prédio da prefeitura municipal. Sala de Sessões, Doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho, vereador. Indicação número 99/2015, doutor vereador Valdeir Bezerra da Silva, Dega. Considerando que está havendo acúmulo de água parada na rua Emílio Galli, de frente ao número 816. Considerando que o fato acima mencionado, além de oferecer riscos de foco do mosquito da dengue, traz diversos transtornos aos comerciantes e moradores do local. Indico a mesa formalidades, satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando sua excelência, entrar em entendimento com o setor competente no sentido de construir canaletão no referido endereço, solucionando assim o problema citado. Sala de Sessões, doutor Lima da Costa, 1º de junho de 2015, Valdeir Bezerra da Silva, Dega, vereador. Indicação número 100/2015. Autor, vereador Valdeir Bezerra da Silva, Dega. Considerando que o ônibus escolar não adentra o bairro Antônio Pavão e as crianças são obrigadas a andar muitas quadras para chegar ao ponto. Indico a mesa satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando de sua excelência entrar em entendimento com o setor competente no sentido de solicitar que o ônibus adentre o referido bairro. Sala de Sessões, doutor Elias Leme da Costa, 1º de junho de 2015, Valdeir Bezerra da Silva, Dega, vereador. Indicação número 101/2015, autor vereadores Valdomiro Brizolari e Luzimar Alves dos Santos, Baianinho. Indicamos a mesa satisfeitas as formalidades regimentais, seja oficiada a excelentíssima senhora prefeita municipal, solicitando de sua excelência entrar em entendimento com o setor competente no sentido de colocar tela de proteção dos poços artesianos nos bairros Jardim São José e Jardim Santa Terezinha,
pois o local está vulnerável para que pessoas mal intencionadas coloquem alguma substância na água, causando grandes transtornos. Sala de sessões, doutor Elias Leme da Costa, 1º de julho de 2015, Valdomiro Brizolari, vereador, Luzimar Alves dos Santos, Baianinho, vereador. As indicações foram lidas e serão oficiadas à excelentíssima senhora prefeita municipal. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências diversas. Ofício do Ministério da Educação informando sobre a liberação de recursos financeiros destinados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, no valor de R$ 25.687,35. Ofício recebido da Câmara dos Deputados, gabinete do deputado federal Dr. Simval Malheiros, enviando resposta ao vereador Roberto Rodrigues Jobs sobre pedido feito através de ofício datado de 2 de março de 2015, buscando recursos à manutenção de equipamentos hospitalares. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos projetos recebidos na Secretaria da Câmara Municipal. Prefeitura do Município de Américo Brasileiro, projeto de lei número 18/2015. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional, suplementar e da outras providências. Prefeitura do Município de Américo Brasileiro, projeto de lei número 19/2015, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Os projetos foram lidos e serão encaminhados para as comissões competentes. Encerrada a matéria do expediente, a palavra está livre para quem dela quiser fazer uso. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Presidente, falar aqui dos meus requerimentos, das minhas indicações. Na realidade, aqui a indicação que eu avalio como mais importante, sabendo que todas as indicações são importantes, até porque é pedido do povo e que nós repassamos ao Executivo. Como sempre, dificilmente atendidos, mas temos a sensibilidade de estar passando, de estar fazendo o serviço, que é o nosso de empregado do povo, e aí o Executivo que tem que julgar. Na realidade, o requerimento, a indicação número 096, que pede para que está mudando, alterando o artigo 15 da referida lei complementar, relacionada à situação que é a lei complementar número 067, relativa ao cemitério público municipal, que tem um período, existe algumas regrinhas, e aqui em Américo é caro para morrer. Você paga um preço caro, meu irmão, depois que morre, e depois que você morre, você não tem paz. Porque 5 anos seu corpo nem esfriou ainda. Você vê, ó, nós entramos aqui ontem, já tem 2 anos e meio, daqui a pouco já está todo mundo fora aqui. O corpo nem esfriou ainda, você já tem que desenterrar lá o abençoado. Aí você imagina como fica a família. Então eu venho pedir aqui a sensibilidade por parte da prefeita, até porque eu tenho uma informação, não sei se é real, que tem uma área aí para que seja construída um cemitério, tá? Então, não sei se é real, o vereador falou isso, então é real. Então, que possa estar realmente dando paz àquela pessoa que já não faz mais parte aqui do nosso convívio e à família, entendeu? Que seja sensibilizada. Aí existe uma outra aqui, que na realidade é ali do Jardim Vista Alegre ali. Então, as principais vias do Jardim Vista Alegre, você passa assim, o aspecto urbanístico é uma vergonha. Só que hoje, presidente, eu passando ali de frente à casa 150 na Ibaté, tem um cidadão que ele está construindo e ele já pega o entulho e joga lá no canteiro lá. Tão fácil de detectar, mas o fiscal de postura aí, pelo amor de Deus, tem que tomar uma medida também em relação aos amigos aí, que tem que tomar uma medida aí, só ir lá e ver, ó, tá construindo aqui essa casa que tá jogando aqui. Faça o cidadão tirar, até porque teve pessoas ali que retiraram, plantaram aves ali naquele local, e aí o bonitinho foi lá e colocou entulho lá. Então são as vias assim lá do Vista Alegre que realmente dá vergonha.
feia. Aí o setor de urbanismo aí tem que tomar uma postura de estar limpando, porque o contribuinte paga essa conta e está fazendo a limpeza, e que o fiscal de postura também esteja autuando essas pessoas que estão jogando entulho nesse local. Mais um minuto. Tá? Aí aqui tem um outro requerimento aqui, né? Dos banheiros, tá? E isso aqui se estende também ao nosso cartório, tá? Que é grandes filas ali. A prefeitura ficou difícil, meu irmão, porque foi colocada uma catraca. E aí pronto, para o vereador ele passar já é complicado, você tem que pegar uma senha. Aí você imagine um munícipe que passa apurado, meu irmão, para entrar ali, para poder ir ali até o banheiro ali. Então não tem. Isso aí ele nada mais é igual essa casa aqui. A pessoa até parabenizou a gente, porque ele citou uns pontos que não tinham. Nossa, ali eu acho que a casa aqui, eu acho que tem uns 3 banheiros. E tem uma ali que o peão já entra, tem um sofá muito bonito, tá macio, e ele ainda entra lá que tem para estar atendendo ele. Tá? Então, mas a prefeitura não tem uma catraca ainda para dificultar. Se o cidadão tiver meio ruim, então que a prefeita também, se não tiver jeito, tira aquela catraca lá, porque já perdeu tanto dinheiro, não custa nada perder mais esses 20 e poucos mil. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Ninguém mais... Com a palavra, o vereador Dr. Lineu. Eu só queria, assim, certificar que o vereador colega Luzimar comentou sobre o cemitério, né? Para mim é uma novidade, porque parece que tem muito, assim, a população lá do cemitério ainda está muito aquém do que tem lá de coisa. Inclusive tem até uma estruturação, parece que no fundo do cemitério ia fazer aquele cemitério mais assim, sem jazidos, na verdade, pelo que eu estou sabendo. Então eu dou até o direito do Luzimar dar uma resposta, como curiosidade, e curiosidade para a população aqui de América que está nos ouvindo também, pela rádio e pela internet, a respeito de qual que é essa proposta de uma outra área de cemitério que existe aqui na nossa cidade. O vereador, na realidade, eu acabo até desconhecendo, até pedir essa informação para o alemão. Estou pedindo aqui, dentro dessa indicação minha, mudar a lei complementar de alterar de 10 para 5 anos. Então, eu ouvi lá do setor lá que tem uma área, eu desconheço. Agora, dentro do cemitério, dentro do próprio cemitério, foi acrescido um pedaço lá, mas essa não é a questão, não. A questão é tipo assim, a prefeitura tomar uma providência e alterar, aumentar, porque o corpo, o vereador, ele nem chegou lá no cemitério ainda, já tem que sair, tá? Então, essa é a situação. Muito obrigado. Muito obrigado. Irmão, se quiser dar algum comentário, aproveitar o tempo que tem aqui. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra. Com a palavra, o vereador Alemão. Na fala do vereador Luzimar, do Dr. Lineu, desde a gestão passada foi feito o aumento, né, vamos dizer assim, aumentou ali a área do nosso cemitério. Agora, dessa gestão, o que o Luzimar está questionando, né, um dos pontos, e eu como vereador, já fui procurado várias vezes, os parentes, está indignado, não só pela cobrança, que aumentou, antes era R$450, foi para R$1.800, e a família ter o direito só de 5 anos. Sem contar o abandono, hoje as famílias não podem mais cuidar. E o que está sendo... que as famílias aí, de quem perdeu um ente querido, está comprando, não é na área nova, como o vereador Lineu comentou, de mudar o modelo ali, certo? Não, é na área existente, vamos dizer assim, na parte velha. E a prefeitura cobra esse valor dos parentes, não deixa fazer melhorias nenhuma, certo? Mas também não faz, também não cuida. Então o erro está aí. Ora, se eu não tenho condições de cuidar, deixe quem cuide, quem tem condições. As famílias, pouco agora, aí 20, próximo aí de 30 dias, teve os parentes resolveu enterrar o ente querido que estava ali, em Mutuca, porque em América não está tendo condições. Olha, estão querendo fechar a maternidade. Então, o Américo já não vai ter o direito de nascer e não tem o direito de morrer? É brincadeira, né? Então, como diz o vereador Luzimar, isso é uma piada, né? Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Dega. Só quero comentar essa indicação que eu fiz rapidamente. A questão da Paraty,
ela já tem alguns problemas aí com o transporte escolar, é que não adentra ali o bairro Antônio Pavan, nem quando está dia de sol, nem quando chove. Mas os pessoal ali das chácaras, das proximidades, eles estão buscando ali. Então eu fiz essa indicação aqui para que o poder competente venha cobrar dessa aviação aí, para que ela possa estar tomando as providências cabíveis aí. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Ninguém mais desejando fazer uso da palavra. Solicito ao segundo secretário que proceda à chamada regimental. Danil Junarelli Prada. Presente. Diego Rodrigues de Souza. Presente. Edna de Castro Nascimento dos Anjos. João Antônio de Moraes Neto. Presente. José Benedito Gomes Figueira. Presente. José Roberto de Andrade. Presente. Lineu Hamilton Cunha. Presente. Luzimar Alves dos Santos. Presente. Roberto Rodrigues Jobs. Presente. Silas Fernandes. Trajano de Oliveira Filho. Presente. Valdeir Bezerra da Silva. Presente. Valdomiro Brizolari. Presente. Havendo o número legal para deliberação, solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da matéria constante da ordem do dia. Item 1º. Prefeitura do Município de América Brasileira, projeto de lei complementar número 8/2015, dispõe sobre a transformação de determinados cargos de provimento em comissão em função de confiança e da outras providências. Em discussão, projeto de lei complementar 008/2015. A título de informação para a nossa população, eu gostaria de informar aqui o conteúdo desse projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo. Mas antes de trazer essa informação, eu gostaria de registrar que encontra-se no plenário o vereador Silas Fernandes Pinto. Acabou de adentrar a este plenário para a ordem do dia. Projeto de lei complementar 008. O projeto de lei complementar de autoria do Poder Executivo, ele transforma 2 cargos da Prefeitura de comissionados para a função de confiança. São os cargos de chefe do setor de almoxarifado da educação e chefe do setor do CRAS. Com essa mudança, esses 2 cargos somente poderão ser ocupados por servidores concursados da Prefeitura Municipal. Abrindo um parênteses aqui para informar que, no momento, esses cargos não estão providos. Ele apenas, com essa alteração, apenas está atendendo a um termo de ajustamento de conduta que a Prefeitura firmou com o Ministério Público do Estado de São Paulo. E o projeto de lei complementar 008, ele também extingue, ou seja, deixa de existir o cargo comissionado de coordenador de esporte e deixa de existir o cargo comissionado de, ou melhor, a função de confiança de coordenador de banda municipal. Esses cargos, então, com a aprovação dos senhores vereadores, esses cargos serão extintos do quadro da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense. Nesse momento, eu coloco em votação nominal projeto de lei complementar 008/2015, votação nominal no painel eletrônico. Com 12 votos favoráveis, o projeto de lei complementar 008/2015 está aprovado. Item 2º. Câmara Municipal de América Brasileira, projeto de lei número 17/2015. Autoria, vereador Silas Fernandes Pinto. Da denominação a próprio público municipal e da outras providências. Em discussão, projeto de lei 017/2015. A título de informação para a nossa população, esse projeto de lei de autoria do vereador Silas Fernandes Pinto
da denominação a Academia da Saúde, localizada no Jardim Vista Alegre. Trata-se de um novo equipamento, de um novo próprio público, que provavelmente em breve será inaugurado, e como função determinada pela lei orgânica do nosso município, as denominações de prédios públicos devem ser propostas por vereadores. O vereador Silas, em cumprimento à lei, apresenta aqui, para apreciação dos senhores vereadores, que a Academia da Saúde do Jardim Vista Alegre tenha a denominação Luiz Grigolato Neto. Em votação nominal, projeto de lei 017/2015, votação nominal no painel eletrônico. Com 12 votos favoráveis, o projeto de lei 017/2015 está aprovado. Encerrada a matéria da ordem do dia, a palavra está livre em explicação pessoal. Palavra. Com a palavra o vereador Luzimar. Presidente, eu acho que eu ando tão indignado com as coisas que acontecem na nossa cidade. E na realidade eu falo, tem hora que eu tenho que ter um certo controle, mas com as coisas que acontecem, na realidade ninguém tem sangue de barata aqui não. Acho que como eu, tem vários outros vereadores que não estão contentes. E na realidade, presidente, existe aqui também no Diário Oficial, publicado dia 18 de maio, está aqui, que é a rescisão do contrato com o senhor da empresa do senhor Alexandre Pierre. E na realidade, esses dias atrás, eu tive ali um local no bairro Sinha Prado e observando o serviço, eu falei, nossa, a prefeitura está fazendo um serviço aqui nesse local aqui, que bom que está sendo instalada a rede de esgoto. E aí eu comentei, eu acho que até em uma sessão anterior aqui, na realidade o morador ali que está pagando aquela conta ali. Mas só que dentro disso aí, foi feito, eu fui lá tirar fotos hoje, e presidente, a gente tem um problema sério com recapeamento asfáltico. E aí é o que deixaram lá, essa tragédia aqui, esse buraco, jogaram lá uns pinchezinhos, acho que umas pedras britadas lá, e tá aquela cratera lá no meio da rua lá, que é Rua Bahia, tá lá, aquela coisa lá abandonada, tá aqui, uma coisa que eu falo bem assim, gente, que vergonha. Então não tem fiscalização, o setor de engenheiro, aí quando a gente vai levantar, o rapaz que estava prestando um serviço ali, não, quem me contratou foi o Alexandre Pierre. E aí o cara falou um monte de coisa, que eu tenho até 2 testemunhas, e eu falei, gente, mas que festa tá essa cidade, gente? E aí ele pagou ali 8 mil reais, um pouco mais de 8 mil reais, não sei números exatos. E aí o dinheiro veio para o município, para onde veio esse dinheiro? Será que isso aqui, quem vai pagar essa conta aqui? Vai ser dentro de emenda parlamentar que vai abrir uma cratera e você tem mais um trecho de rua para você fazer? Então, é uma falta de vergonha, um descaso da nossa administração, do nosso executivo. Então, eu peço aqui encarecidamente, que nós vereadores, quero pedir o apoio de outros, que nós possamos, aqueles ali que não tem o famoso, a linguagem vulgar mesmo, rabo preso com a administração, tá? Que pelo contrário até prejudica nós, que nós possamos tomar uma medida drástica em relação a isso aqui. Gente, não pode acontecer o que está acontecendo. Destrói, faz. Aí tem um cidadão que ele pediu, o Zé Roberto pediu, eu até pedi também, para que... Mais um minuto. Muito obrigado. Que fizesse ali, né, uma ligação de água para ele, uma ligação de água que o cidadão precisava da casa lá, e pronto, e não foi atendido, não está fazendo. Aí me impõe uma cratera dessa aqui que acabou com a rua. De um lado, corta daqui, corta dali, esculhambou lá o trecho lá, e ninguém faz nada. Fica tipo a casa da mãe Joana. Gente, não cabe isso mais. Aí os vereadores correm atrás de emenda parlamentar para recapeamento asfáltico, aí pronto, não que vai recapear isso aqui, pode ter certeza. A primeira emenda que vir, como a daquele trecho lá, eles vão querer fazer, a gente vai pagar uma conta que o munícipe já foi pago. Já pagou essa conta.
Então tem que tomar, gente, não cabe mais isso na administração pública, o pouco caso, a falta de respeito. Gente entra aqui e leva dinheiro de rodo. É o que eu falei, presidente. Como é palavra livre, eu posso falar, graças a Deus, falta 12 segundos. Eu quero cópia de tudo que eu pedi, porque eu vou tomar medidas drásticas em relação a isso aí. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre em explicação pessoal. Palavra. Com a palavra o vereador Dr. Lineu. Eu também, no encerramento também, eu quero até deixar assim orientação a respeito. Essa semana passada nós tivemos o prazer de ir para Brasília, né, junto com alguns colegas, com o Zé da Autoescola, o Alemão, né, o Zé Roberto, o Roberto da Anchieta e o Silas, né. Então fomos atrás dos pessoal deputado, através de emendas parlamentares, fomos muito bem recebidos por lá, né, por todos, né. E eu gostaria também de enaltecer aqui a presença marcante do Valdeci Pano, né, pela sua presteza, pela sua eficiência, pela educação no trato, não só com nossos colegas, vereadores, mas quanto às posições estratégicas lá da capital federal, né? E realmente ele é baseado no fato de ser vereador, presidente da Câmara, ex-vereador, né? Ele conhece todos os meandros lá de Brasília. Então, eu quero até agradecer publicamente a fineza com que ele teve, não só com o trato com todos nós vereadores, mas pelo menos a orientação que ele nos deu também, né, a respeito, se tornando nosso braço direito em todas as condições, as situações. Então, eu quero dar um agradecimento público para ele e também a convivência também nós tivemos durante 3 dias lá em Brasília, né? Então foi um motivo de confraternização também, de trabalho, tudo, e que eu fiquei muito emocionado e contente de poder compartilhar com os colegas aqui mais uma jornada de trabalho. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre em explicação pessoal. Palavra. Com a palavra o vereador Alemão. Bom, tem como ser diferente, né? Os agradecimentos tem que começar pelos deputados que nos atenderam, por sinal, muito bem, né, fomos recebidos. Adiante da dificuldade que está nas liberações das emendas, mesmo assim, ainda não mediram esforço de estar apoiando, ajudando a cidade de Américo Presidência. Então, vai meus agradecimentos ao deputado federal Arlindo Quinalha, do PT, a deputada federal Ana Perugini. Só para vocês terem uma ideia, são deputados que não é da nossa região, mas mesmo assim, o Arlindo, o deputado federal Arlindo, já é um conhecido da nossa cidade. Vem dedicando muito, né, liberando várias emendas para o nosso município. A Ana está chegando em Brasília agora, a deputada. Mas o que mais me chamou a atenção foi do deputado Simval, doutor Simval, que é amigo de infância do doutor Lineu, deputado federal pelo PV, o Roberto da Anchieta, que nos levou até ele, o vereador. Mais um minuto, vereador. Passa rápido, né? E olha, já ali, de imediato, né, os vereadores presentes é testemunha disso, de imediato ele já pediu que agilizasse um ofício, encaminhando para ele tentar, né, para uma liberação de verbas aí para recapeamento, é isso? 300 mil. Então, só de você ver a atitude do deputado, né? A gente sabe, a gente vai batendo em porta e a gente leva muitas portas na cara. Agora, o vereador Roberto Anchieta foi fazer um pedido, protocolar lá, levou um ofício de um pedido junto com o doutor Irineu, e ele já prontificou de atender numa outra área, numa outra parte. Então, quero agradecer a todos, agradecer minha família, mais uma vez, aos funcionários da casa, aos demais vereadores, que não puderam viajar, mas ficaram aqui também, né, atendendo a população de Américo, e eu fiquei muito contente, fiquei muito satisfeito mesmo com essa viagem, buscar recursos para a nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre em explicação pessoal. A palavra. Com a palavra o vereador Zé Roberto. Falando dessa viagem em Brasília, foi muito importante porque aquela verba de 300 mil reais que eu consegui com o senador Antônio Carlos Rodrigues,
ela estava mesmo em fase de cancelamento por a engenharia não abrir o Sincov 2 vezes. Um erro bobo e praticamente perdendo essa verba. Mas eu tive conversando com o diretor de programas especiais e infraestrutura cultural, o diretor Germano Andrade Ladeira. E ele disse que se essa verba não sair agora em junho, ele consegue, até em dezembro ele consegue, com fundos de recursos. Então é muito importante, às vezes, a gente fazer essas viagens, porque tem muita prioridade da gente falar a importância que é a gente conseguir uma verba e perder por bobeira, infelizmente, de novo, por causa da engenharia. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre em explicação pessoal. Eu quero aqui, ao final de mais uma sessão ordinária, agradecer à população que nos acompanhou até agora, aos amigos presentes aqui na galeria do plenário, aos ouvintes da Rádio Maranatá e aos internautas, e cumprimentar aqui também a cada vereador por mais uma sessão importante para a nossa cidade, enaltecer o trabalho dos senhores vereadores em relação à busca constante de recursos para a nossa cidade. A gente sabe que aí no meio da comunidade há um certo, por parte de algumas pessoas, um certo desconhecimento acerca da real função de um vereador. E embora muitas pessoas tenham a expectativa, mas o vereador, desempenhando o seu papel, ele não tem autonomia nenhuma para executar, para resolver os problemas que é de competência do Poder Executivo, ou seja, da prefeita e do vice-prefeito municipal. Mas, por outro lado, os senhores vereadores têm o empenho no sentido de contribuir com a administração da cidade. E uma das principais formas para isso é essa busca constante por recursos para a nossa cidade. Como os vereadores disseram mais no início da sessão, o trabalho de recapeamento ele iniciou-se aí nas últimas semanas, contemplando alguns bairros da cidade, graças ao empenho e articulação dos vereadores dessa Casa de Leis. Então, a gente sabe que hoje um grande clamor da população em Américo Brasiliense é voltado para a área de pavimentação asfáltica e saúde. Estão entre as maiores reclamações da nossa população. E, graças ao empenho dos vereadores, evidentemente que isso é uma obrigação dos vereadores, e os vereadores estão empenhados em cumprir com a obrigação, dessa forma, contribuindo com a administração da cidade. Então, eu quero enaltecer esse trabalho aqui. O que é justo é que isso seja reconhecido, e fica aqui os nossos cumprimentos aos senhores vereadores. Porque a gente sabe, sendo até um pouco repetitivo aqui, a partir do momento em que as pessoas criam a expectativa de que o vereador pode executar, elas acabam sendo frustradas e o vereador ainda sai como errado. Quando, na realidade, o nosso papel é, de fato, cobrar as ações do Executivo e também procurar contribuir. E uma das formas é nessa busca por recursos. Infelizmente, não é fácil, né? Os trâmites no governo do Estado são demorados, burocráticos. No governo federal não é diferente. E o pior ainda é que nós estamos acompanhando diariamente nos noticiários uma palavra que a gente ouve a todo tempo nos jornais, é corte. É governo federal cortando recursos, governo do Estado também anunciando contingenciamento de recursos em áreas importantes. No último corte anunciado pela Presidente da República na sexta-feira retrasada, nesse corte que o governo pretende fazer, infelizmente acaba atingindo as emendas parlamentares, e a gente sabe quanto que as emendas ajudam os municípios, acabam atingindo os convênios com os municípios. Por outro lado, os recursos do fundo partidário somente aumentando. Então fica essa reflexão aqui, porque, sinceramente, isso demonstra que alguma coisa está errada. Algumas ações do governo estão na contramão daquilo que realmente a sociedade precisa. Então, por que eu estou fazendo essa menção aqui? Porque atinge diretamente a vida dos municípios, independente de partido, independente se o PT está ou não no poder, independente do PSDB que está ou não no governo do Estado, mas atinge diretamente a vida dos municípios.
E eu acho que o mais importante, pelo menos para mim, que sou um mero vereador aqui do interior do estado de São Paulo, mas o mais importante, acima de circunstância partidária, é a gente ver o que precisa ser feito em prol da população. Mesmo nós aqui sendo limitados, estamos empenhados nisso, mas infelizmente as dificuldades são grandes, só que nós não vamos parar no meio do caminho, não vamos desistir. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Mais uma vez, cumprimentar aqui aos senhores vereadores pelo trabalho, pelo empenho, pela luta, convidar a nossa população para que possa acompanhar nossa próxima sessão ordinária, que será no dia 15 de junho, às 17h30, informar a nossa população que está tramitando um projeto de lei nessa casa de autoria do Poder Executivo, que faz uma alteração no plano diretor, sobretudo transformando um determinado trecho da Avenida Antônio Gouveia, no Jardim Santa Terezinha, em zona comercial de nível 2. Cumprindo a lei orgânica do nosso município, no próximo dia 9 de junho, às 19 horas, essa casa vai realizar uma audiência pública. Então, fica aqui convidado os senhores vereadores, e em especial a população ali da Avenida Antônio Gouveia, do Jardim Santa Terezinha, que nós iremos realizar uma audiência pública no dia 9 de junho, às 19 horas, para discutir essa mudança no plano diretor proposta pelo Poder Executivo. Dessa forma, então, eu quero aqui convidar o vereador Dr. Lineu Hamilton Cunha, que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e que fiquemos em pé em reverência. Temor de Deus e felicidade no lar. Cântico de romagem. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Palavra do Senhor. Façamos neste momento a oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou a todos nós. Dessa forma, então, mais uma vez agradecemos a todos. Uma boa semana, um bom retorno a todos. Sob a proteção de Deus, encerramos os nossos trabalhos.